Você já ouviu falar sobre José do Egito, o jovem sonhador que venceu a escravidão e se tornou governador de uma nação poderosa? Mas, e a esposa dele? Quem era a mulher que caminhou ao lado desse homem tão usado por Deus? Hoje eu quero te apresentar uma personagem pouco mencionada na Bíblia, mas com um papel surpreendente na história do povo de Israel, Asenate, a esposa de José. Uma mulher que veio de uma cultura totalmente diferente, mas que, segundo muitos estudiosos, teve sua vida transformada pelo Deus de Israel. Fica comigo até o final deste vídeo porque você vai descobrir que, mesmo nos bastidores da história, Deus sempre está agindo, usando pessoas improváveis para cumprir um plano perfeito. Já deixa o like, se inscreve no canal Bíblia e Fé e vamos mergulhar juntos nessa história poderosa. Quando falamos sobre José do Egito, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a de um jovem sonhador, traído por seus irmãos, lançado em uma jornada de dor e superação, e que, com a mão poderosa de Deus, foi exaltado a uma posição de autoridade no Egito. Mas, escondida entre as linhas dessa história grandiosa, está uma mulher que poucos conhecem, Asenate, sua esposa. Asenate aparece de forma breve nas Escrituras, especificamente em Gênesis, onde é descrita como filha de Potífera, sacerdote de On, e dada a José por esposa pelo próprio faraó. Seu nome e origem revelam muito. Vinda de uma linhagem sacerdotal egípcia, ela foi criada em meio ao politeísmo, numa cultura que adorava o deus Sol-Ra. Isso torna sua presença na história ainda mais intrigante, e como uma mulher de origem pagã se torna parte da linhagem que daria origem às tribos de Israel. Asenate, mesmo pouco mencionada, tem uma importância profunda. Seu casamento com José não foi apenas uma união política. Foi também uma ponte cultural e espiritual. Muitos estudiosos acreditam que, convivendo com José, um homem fiel, íntegro e profundamente comprometido com o Deus de Israel, Asenate tenha se convertido. Afinal, como um homem tão centrado em sua fé permitiria que sua casa fosse governada por crenças contrárias? Essa mulher, muitas vezes ignorada na narrativa, tornou-se mãe de 2 filhos que seriam adotados por Jacó, o patriarca de Israel, e transformados em tribos. Isso mostra que Asenate foi instrumento de Deus na consolidação de seu plano eterno. Hoje, ao revisitarmos sua história, somos lembrados de que Deus não age apenas por meio dos protagonistas visíveis. Muitas vezes, Ele trabalha nos bastidores, usando aqueles que ninguém espera, para cumprir promessas maiores. Asenate é a prova de que, mesmo com poucas palavras, uma vida pode carregar um legado eterno. A trajetória de José é um dos maiores testemunhos de fidelidade e soberania divina presentes nas Escrituras. Desde cedo, ele teve sonhos que apontavam para um futuro de liderança e destaque. No entanto, a realidade o levou por um caminho doloroso, rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, separado de sua família e lançado em um mundo totalmente desconhecido. Mas mesmo em meio a tanta dor, José nunca deixou de confiar em Deus. Ele foi parar na casa de Potifar, um oficial egípcio, e ali se destacou por sua lealdade e excelência. No entanto, foi injustamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Mais uma vez, parecia que tudo havia desmoronado. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, e isso se tornaria a chave para a virada em sua história. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, o copeiro se lembrou de José. Usado por Deus, ele revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó, impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. Nesse ponto da narrativa, surge Asenate. Como parte da recompensa, o faraó dá a José uma nova identidade egípcia, Safenate-Paneia, se uma esposa, Asenate. E aqui, a história toma uma direção inesperada. Deus, que havia moldado José através de anos de provações, agora o posiciona em um lugar estratégico. E através dessa nova união, ele começaria a unir culturas, quebrar barreiras e preparar o terreno para um plano maior. O casamento com Asenate é mais do que uma formalidade. É um símbolo do alcance da graça de Deus. É nesse cenário que percebemos que cada fase da vida de José, por mais dolorosa que tenha sido, se estava perfeitamente encaixada no plano de Deus. Ele nunca perdeu o controle.
E Asenate, embora pareça uma peça secundária, é parte fundamental dessa construção. Apesar de Asenate ser uma figura quase silenciosa nas Escrituras, os frutos do seu relacionamento com José são extraordinários. A Bíblia nos conta que ela deu à luz 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas mais do que filhos de um governador, esses meninos carregam um simbolismo espiritual profundo que revela o impacto da fé de seus pais. O nome Manassés significa "O Deus me fez esquecer toda a minha dor". José escolheu esse nome como um marco em sua vida. Depois de anos de sofrimento, traição, abandono e prisão, ele reconhecia que Deus havia transformado sua dor em cura. E isso não foi apenas uma experiência pessoal, foi também um testemunho que Asenate presenciou de perto. O segundo filho se chamou Efraim, que significa "O Deus me fez próspero na terra da minha aflição". José entendia que mesmo em terra estrangeira, Deus o havia abençoado. Isso mostra que, apesar do cenário, a fidelidade a Deus traz frutos. E novamente, Asenate estava presente nesse processo. O nascimento de seus filhos foi mais do que um momento de alegria familiar, foi um marco espiritual. Mais tarde, Jacó, pai de José, adota Manassés e Efraim como seus próprios filhos. Isso não só os insere oficialmente na linhagem das tribos de Israel, como também dá a Asenate um lugar simbólico na história do povo de Deus. Ela se torna, ainda que discretamente, uma matriarca de 2 tribos de Israel. Muitos estudiosos acreditam que essa influência espiritual só foi possível porque Asenate abraçou a fé de José. Uma mulher criada entre deuses pagãos, sacerdotes do Egito, agora fazendo parte da história do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É um retrato claro de que Deus pode alcançar qualquer coração, em qualquer lugar, e transformar uma vida de forma radical. A fé de José, vivida no cotidiano, influenciou sua esposa, seus filhos e, por consequência, as futuras gerações. Asenate foi transformada, se com ela, transformou a história. A história de Asenate é um lembrete poderoso de que Deus não se limita a perfis previsíveis, linhagens religiosas ou aparências externas. Ele é especialista em escolher os improváveis, aqueles que o mundo jamais apontaria como protagonistas de uma obra divina. Asenate, filha de um sacerdote pagão, mulher de origem egípcia e criada em uma cultura completamente alheia ao Deus de Israel, é usada para gerar 2 tribos que fariam parte do povo escolhido. Isso, por si só, já rompe com os paradigmas religiosos da época. Mas o mais impressionante é que isso tudo foi parte do plano soberano de Deus. Quando Jacó abençoa os filhos de José, algo surpreendente acontece, ele cruza as mãos e dá a bênção maior ao mais novo, Efraim, contrariando a lógica e a tradição. Isso mostra que Deus age como quer, sem seguir os critérios humanos. Ele escolhe segundo sua vontade, e não conforme o costume. Assim como escolheu José, o mais novo entre seus irmãos, para governar, ele também escolheu Efraim para carregar uma bênção especial. Essa atitude nos ensina que Deus vê o coração. E se Asenate realmente se converteu, como tantos estudiosos acreditam, isso reforça a verdade de que o amor e a salvação de Deus não são exclusivos de um grupo, mas acessíveis a todos que estiverem dispostos a crer. A presença de Asenate na história de Israel aponta para um propósito maior, a inclusão. Uma prévia do que seria cumprido plenamente em Cristo, quando todas as nações seriam chamadas para fazer parte do reino de Deus. O que aprendemos com isso? Que Deus transforma histórias improváveis em legados eternos. Que Ele não desperdiça sofrimento, e que cada momento, cada pessoa e cada detalhe são usados para manifestar sua glória. Asenate nos mostra que, mesmo quando tudo parece contrário, Deus está no controle. E se Ele pode usar uma mulher como ela para impactar gerações, Ele também pode usar você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ser alcançado por essa verdade. Escreva nos comentários em qual parte da história de Asenate mais te impactou. E se você deseja continuar crescendo na fé e aprendendo mais sobre as preciosas mensagens da Palavra de Deus, se inscreva no canal Bíblia e Fé e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe poderosamente.